Lição de número 7, a responsabilidade é individual, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. Queridos professores e professoras, afirmamos que a salvação é individual. Você já deve ter ouvido essa expressão. É muito comum em nossas igrejas. O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é a glória e a justiça de Deus, a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. E olhe, queridos irmãos, já estamos na lição de número 7 e estudaremos sobre a responsabilidade individual. Eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa revista. Lição de número 7. A responsabilidade é individual. O texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18 e o versículo de número 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a verdade prática. Diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Leitura bíblica em classe, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 até o versículo de número 28. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. Primeiro objetivo é explicar a máxima usada em Israel. Segundo objetivo é expor a respeito da abrangência da salvação. E o terceiro objetivo, pontuar a reação de Israel. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos os 3 pontos da nossa lição com os seus respectivos subtópicos. No primeiro ponto, nós estaremos estudando sobre a máxima usada em Israel. A máxima popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. No segundo ponto, nós estudaremos sobre a salvação para todos os seres humanos. O ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. E no terceiro ponto, meus queridos irmãos, estudaremos sobre a reação de Israel. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. Primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer
isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora e está conhecendo o nosso trabalho aqui, Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, nosso canal no YouTube, é muito bem-vindo também. Vamos à nossa aula. Muito bem, meus queridos irmãos, estudaremos agora os tópicos da nossa lição. Primeiro ponto, sobre a máxima usada em Israel. E o primeiro tópico, uma máxima equivocada. Veja, meus queridos irmãos, que o ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 2. Veja, o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel chama a atenção para nossas responsabilidades individuais diante dos desígnios de Deus e do pecado. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18 e o versículo de número 4. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo de número 23. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. A responsabilidade é pessoal e intransferível. O pai ou filho, quem comer uvas verdes, terá seus dentes embotados. É a consequência lógica de sua escolha, comer uvas verdes. Bem verdade, irmãos, que em alguns trechos da Bíblia, a iniquidade dos pais pode ser visitada nos filhos. Veja Jeremias capítulo 32, versículo 18, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Isso pode acontecer, sim, mas esse texto mostra claramente que através do perdão divino, as transgressões dos pais podem não ser perpetuadas. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele, disse o profeta Ezequiel no capítulo de número 18, versículo 20. Segundo tópico, meus queridos irmãos, Jeremias e Ezequiel também trataram desse assunto aqui. É importante afirmar que os pecados do povo foram acumulados geração após geração, mas o castigo do cativeiro era responsabilidade, sabe de quem, irmãos? Daquela geração. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais. No entanto, o Senhor proibiu enfaticamente o povo de pronunciar este provérbio. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Veja, meus queridos irmãos, que é um provérbio popular. Agora, observe isso. Se os dentes da pessoa não são perfeitos, certas comidas os incomodam, não é verdade, irmãos? Sabemos que as bactérias
escavam nos dentes buracos microscópicos, os quais que estão presentes muito antes de essas cáries se tornarem visíveis. Os buracos microscópicos criam uma sensibilidade. Uvas são bastante ácidas e irritam os dentes cariados. Obviamente, meus queridos irmãos, os antigos não tinham tais explicações científicas, mas nem por isso deixaram de sofrer consequências desagradáveis pelos dentes que estavam cariados. O povo inventou o absurdo de que o filho do homem que comeu uvas verdes sofreria os resultados da acidez que perturbou o pai. Dizer que os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais, isso, meus queridos irmãos, é espiritualmente um absurdo. Devemos rejeitar toda e qualquer doutrina que vá contra os princípios da palavra de Deus. No caso, uma doutrina que afirme que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, esta é uma falsa doutrina e deve ser rejeitada e condenada como uma doutrina herética. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora estudar o segundo ponto da nossa lição sobre a salvação para todos os seres humanos. E o primeiro tópico, a esperança para o pecador, versículo de número 21, 22 e o versículo de número 23, que está na nossa leitura bíblica em classe. E eu gostaria de ler esse texto com você. Diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo de número 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Muito bem, meus queridos irmãos, o questionamento dos exilados apresentado no início da mensagem. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. É respondido e explicado ao descrever sobre um perverso que deixa o pecado. Ele será perdoado e viverá. Se, por outro lado, o justo voltar a pecar, ele morrerá. Ezequiel esclarece bem sobre a forma de Deus tratar com os seres humanos. O Senhor não tem prazer nem alegria no sofrimento do ímpio. Antes, meus queridos irmãos, Deus deseja perdoar o pecador, mas não dá para ajudar aquele que não se ajuda. Não desejo eu muito mais do que ele, que se converta dos seus caminhos e viva, diz o Senhor. Perceba, meus queridos irmãos, essa é uma pergunta retórica, ou seja, uma afirmação em forma de pergunta. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos e que ninguém se perca. É necessário, portanto, arrependimento, mas Judá não leva a palavra de Deus a sério. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para nós estudarmos o segundo tópico do nosso segundo ponto, que diz assim: refutando um pensamento fatalista. Veja, meus queridos irmãos, que no versículo 20 está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Perceba, meus queridos irmãos, o que Ezequiel está dizendo aqui é: se o filho pratica justiça e é reto, e segue fielmente as estipulações do pacto do Senhor, certamente viverá. A pessoa que peca morrerá. Os filhos não sofrerão pela culpa de seus pais, nem os pais pela maldade dos seus filhos. Ao declarar
que a retidão da pessoa e a maldade serão creditados somente à pessoa, o profeta Ezequiel tranca a porta quanto à antiga ilusão fatalista. Meus queridos irmãos, no terceiro tópico estudaremos sobre duas situações, versículo de número 22 e o versículo de número 24. No versículo 22, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. 24, mas se desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Assim, meus queridos irmãos, como Deus não leva em conta os pecados de quem se converte dos seus maus caminhos, pela mesma moeda, o justo que se desvia terá os registros de sua vida todos deletados. O princípio é o mesmo. O pecador que se arrepende viverá. Quando ocorre o contrário, no caso de o justo se desviar de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao terceiro ponto da nossa lição, sobre a reação de Israel. E aqui temos uma pergunta retórica. Muito bem, meus queridos irmãos, agora vamos ao terceiro ponto da nossa lição, sobre a reação de Israel. E o primeiro tópico, uma pergunta retórica, versículo de número 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Meus queridos irmãos, na verdade nós temos aqui duas perguntas. A primeira pergunta, não é o meu caminho direito? Segunda pergunta, não são os vossos caminhos tortuosos? Veja, a pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que o Senhor afirma nessa passagem. Dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Esse versículo fornece uma resposta à objeção do povo que não gostou do discurso do profeta sobre a responsabilidade individual. Meus irmãos, aqueles pecadores tinham a coragem de se declarar inocentes e não merecedores dos maus tratos da parte do Senhor. O profeta os acusa de andar em caminhos tortuosos. Agora, veja isso, meus queridos irmãos, eles transgrediram as leis do Senhor e acusaram o próprio Deus de não seguir um caminho direito em relação a eles. Assim, os judeus, sendo culpados de pecados gritantes, ainda proferiram blasfêmias contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa terrível, queridos irmãos. Veja isso nos versículos 6 e 9. Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos, o segundo tópico do terceiro ponto, sobre a justiça. É importante afirmar que Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual, ela é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifestado no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2 e versículo de número 6.
Meus queridos irmãos, depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação do Evangelho. É nossa responsabilidade, meus queridos irmãos, levar essa mensagem aos perdidos da face da terra. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.